Você já sentiu que suas orações batem no teto e voltam? Que você clama, chora e pede um sinal, mas o céu parece de bronze? A sensação de abandono espiritual é uma das dores mais profundas que um ser humano pode sentir. Mas e se eu te dissesse que o silêncio de Deus não é ignorância, mas sim uma mensagem estratégica? Neste vídeo, eu vou revelar os 3 motivos reais pelos quais a sua resposta ainda não chegou e como você pode mudar sua frequência espiritual hoje mesmo para finalmente ser ouvido. Muitas vezes confundimos silêncio com ausência. No reino espiritual, o silêncio é frequentemente o período de maior atividade de Deus. Pense em um maestro que se cala para que a orquestra execute a parte mais intensa da sinfonia. Quando você não ouve a voz de Deus, não significa que ele parou de trabalhar. Significa que ele está preparando o cenário para algo que você ainda não tem capacidade de compreender. O silêncio é pedagógico. Ele serve para filtrar nossas intenções e para nos ensinar a confiar no caráter de Deus, e não apenas nas bênçãos que ele pode dar. Quando paramos de ouvir com os ouvidos carnais, começamos a perceber os movimentos sutis do Espírito Santo agindo nos detalhes da nossa rotina. O silêncio é o convite de Deus para você ir mais fundo na intimidade, saindo da superfície das petições e entrando no oceano da comunhão verdadeira. Nós temos uma visão limitada, como alguém que olha por um buraco de fechadura. Deus, por outro lado, enxerga o panorama completo do tempo e da eternidade. Muitas vezes, a oração não é respondida da forma que queremos, porque o que estamos pedindo é, na verdade, um veneno disfarçado de remédio. Quantas vezes você já agradeceu por um livramento de algo que meses antes você implorou para que acontecesse? O não de Deus é uma das maiores provas do seu amor paternal. Ele prefere suportar a sua frustração temporária do que permitir a sua destruição permanente. Aprender a aceitar a negativa divina é o maior sinal de maturidade espiritual. Se a porta não abriu, é porque o que estava atrás dela não era para você, ou o tempo de entrar ainda não chegou. Confie que o bloqueio de hoje é o livramento de amanhã. Vivemos na era do imediatismo, onde queremos tudo ao toque de um clique. Mas o reino de Deus não funciona pelo algoritmo da ansiedade humana. Existe uma diferença brutal entre o Cronos, o tempo do relógio, e o Kairos, o tempo oportuno de Deus. Uma semente não vira árvore do dia para a noite. Ela precisa de tempo para criar raízes antes de dar frutos. Se Deus te desse o que você pede agora, talvez você não tivesse estrutura emocional ou espiritual para sustentar essa bênção. A espera é o processo de musculação da alma. Deus está mais interessado em quem você se torna enquanto espera do que no objeto da sua oração. A demora de Deus não é negação, é preparação. Ele está alinhando os astros, movendo corações e preparando o seu caráter para que, quando a promessa chegar, ela seja uma bênção e não um fardo. Precisamos falar sobre algo que muitos ignoram: as barreiras que nós mesmos construímos. O profeta Isaías disse que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Às vezes, o canal de comunicação está obstruído por falta de perdão, orgulho ou comportamentos que ferem o coração de Deus. Não se trata de ser perfeito, mas de ter um coração arrependido e transparente. A oração não é uma fórmula mágica que ignora o nosso estilo de vida. Se você busca a Deus apenas como um gênio da lâmpada, sem querer um compromisso real com a santidade, a sua conexão será fraca. Analise hoje. Existe algo em sua vida que você sabe que precisa abandonar? Muitas vezes, a resposta da sua oração está do outro lado do seu arrependimento e da sua mudança de atitude. O apóstolo Tiago nos dá uma chave poderosa. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Muitas vezes nossas orações são centradas no eu. Pedimos para satisfazer nosso ego, para provar algo aos outros ou por pura vaidade. Deus não responde a caprichos, ele responde a propósitos. Quando sua oração se alinha com o propósito do reino, o céu se move. Antes de questionar por que Deus não respondeu, pergunte-se: se ele me desse isso hoje, ele seria glorificado ou apenas o meu ego seria alimentado? Deus deseja nos dar o melhor, mas o melhor dele sempre visa o nosso crescimento espiritual e o bem do próximo. Mude o foco da sua oração do porquê eu quero para o como isso pode servir ao propósito maior. E veja como a dinâmica da resposta muda drasticamente. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Se você só acredita quando vê o sinal, isso não é fé, é constatação. A oração persistente é aquela que continua batendo na porta mesmo quando não houve passos do outro lado. Muitos desistem a um passo do milagre. O deserto é o lugar onde a fé é testada e refinada.
Deus pode estar em silêncio para testar a sua constância. Você o ama pelo que ele faz ou pelo que ele é? Se a sua fé depende da resposta imediata, ela é frágil. A fé madura diz: ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Quando você decide confiar mesmo sem ver, você demonstra a Deus que sua âncora está firmada na rocha e não nas circunstâncias voláteis da vida. Imagine uma peça de teatro. Enquanto as cortinas estão fechadas e o palco está em silêncio para o público, atrás das cortinas há uma correria frenética. Cenários são trocados, atores se posicionam e a iluminação é ajustada. Na sua vida é exatamente assim. Enquanto você chora no quarto sentindo que nada acontece, Deus está tocando o coração daquela pessoa que vai te ajudar. Ele está fechando portas perigosas e abrindo caminhos que você nem imagina existir. A ausência de evidência não é evidência de ausência. Confie no processo. Deus é o Deus dos bastidores. Ele raramente faz barulho antes de agir. Ele prefere a surpresa do agir completo. Mantenha-se fiel na sua rotina de oração, pois o que está sendo construído no oculto será revelado na luz no momento perfeito. Muitos de nós caímos no erro de tratar a oração como um contrato comercial. Eu oro tanto, então o Senhor me deve tal coisa. Deus não é devedor de ninguém. A oração não serve para convencer Deus a fazer a nossa vontade, mas para nos convencer a aceitar a vontade dele. Quando entendemos que a oração é uma ferramenta de relacionamento e não um balcão de negócios, a nossa ansiedade diminui. A maior resposta que Deus pode dar a uma oração não é uma coisa, mas a sua presença. Quando você tem a presença, o objeto do pedido torna-se secundário. Descanse na soberania de Deus. Ele sabe do que você precisa antes mesmo de você pedir. E a generosidade dele excede qualquer mérito que possamos imaginar ter. Às vezes nossas orações são tão vagas que nem nós mesmos sabemos o que realmente queremos. Deus gosta de especificidade. Não porque ele precise de detalhes, mas porque os detalhes mostram a nossa clareza e intenção. Quando você ora de forma vaga, sua fé fica dispersa. Seja claro em seus pedidos, mas sempre com as mãos abertas para a vontade soberana. Outro ponto é a persistência. A parábola da viúva persistente nos ensina que o céu responde àqueles que não se dão por vencidos. Não é que Deus seja difícil de convencer, mas a nossa persistência molda a nossa autoridade espiritual. Continue pedindo, continue buscando, continue batendo. A porta vai se abrir, mas ela se abrirá para alguém que provou que realmente valoriza o que está buscando. Se você sente que suas orações não estão sendo ouvidas, comece hoje um novo ciclo. Primeiro, peça perdão por qualquer barreira que você tenha criado. Segundo, mude sua oração de petição para gratidão. Agradeça pelo que Deus já fez e pelo que Ele está preparando. Terceiro, peça para que a vontade dele seja feita acima da sua. Experimente passar 10 minutos apenas em silêncio na presença dele, sem pedir nada, apenas ouvindo. A resposta que você precisa pode não vir em palavras, mas em uma paz que excede todo o entendimento. Deus te ama demais para te dar algo menor do que o melhor dele. Respire fundo, confie e saiba que Ele está no controle de tudo. Sua oração já foi ouvida. Agora Deus está trabalhando na entrega. Descrição sugerida. Você sente que Deus esqueceu de você? Que suas orações não passam do teto? Este vídeo é um guia profundo para entender o mistério do silêncio de Deus. Vamos explorar por que as respostas demoram, como identificar barreiras espirituais e o que fazer para alinhar sua vontade com o propósito divino. Se você está cansado de pedir e não receber, assista até o final e descubra como transformar sua vida de oração e encontrar a paz que você tanto busca. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos de fortalecimento espiritual.